Vamos crer nisso. Vamos hoje aprender, né, o que é ser espiritual nesse momento, em qualquer outro momento da nossa fé, o que é ser espiritual. Você já convidou? Já convidou aí umas 20 pessoas? Ah, apóstolo, é que eu convido, a pessoa não vem. Ela não vem hoje, amanhã ela vem. Um dia eles vão falar. Eu tenho que saber quem é essa pessoa. Amém? Me ajudem. Não sei também se a nossa secretária querida já compartilhou nos grupos. Mas enfim. Deixa eu ver aqui se está tudo ok para eu começar, porque depois que eu começar... Depois que eu começar eu não paro mais. Só aí, vamos chegando. O povo está chegando. Deus abençoe vocês. Legal. Chayana já compartilhou. Então, queridos, hoje nós vamos falar de algo que todo crente precisa ouvir. De vez em quando tem que ouvir de novo, porque a gente esquece, né? O que eu vou falar aqui talvez você já tenha ouvido, mas talvez não esteja vivendo isso. Que é sobre os 3 tipos de natureza, que daqui a pouco eu vou apresentar. Que é a natureza carnal, a natureza do homem natural, na verdade, a natureza do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Qual a diferença? Onde é que você está aqui? Mas antes de eu falar sobre essas 3 naturezas, eu quero falar sobre a tricotomia, né? Que são as 3 partições do homem. Tá? 3 naturezas são 3 tipos de homens. Tricotomia são as 3 partições de um homem só. O que é a tricotomia? Tricotomia está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus." Então, Paulo ele traz aqui para nós uma revelação muito importante, que nós somos tripartidos, nós somos tricotômicos. Né? E o que é ser tricotômico? Deus fez você em 3 partes, cada parte tem sua importância. É a mesma coisa, agora a gente está falando de política, mesma coisa você falar dos 3 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário. De acordo com a Constituição, eles são poderes separados, mas que se entendem, nenhum é maior do que o outro e eles se ajudam. O que é o legislativo? O legislativo é o poder responsável por criação de lei. Toda lei é criada pelo legislativo. Né? Em suma, toda lei é criada pelo legislativo. Por isso fala legislativo. No legislativo também tem os juízes, né? Tudo que tem a ver com lei, tudo que tem a ver com processo, tudo que tem a ver com, né, com lei é legislativo. É onde está a organização do direito. Aí vem o executivo, quem executa, quem faz acontecer, né? É executivo. Quem é o executivo? É o presidente, a União, né? São os estados, os municípios, o que mais? Distrito Federal, as autarquias, né? E isso é o executivo. E o judiciário, onde, na verdade, o judiciário é onde ficam os juízes, né? A parte de julgamento, judiciário, que trabalha junto com o legislativo. O legislativo, leis, judiciário, o julgamento das leis, os juízes. Então, olha que coisa interessante. A Constituição ela vai trazer, né? Ela traz de fora, né, essa ideia que Montesquieu trouxe de 3 poderes que precisam funcionar para que a nação funcione.
Os 3 poderes que precisam funcionar para que a nação funcione. E isso não foi inventado por Montesquieu, isso não foi inventado pelo homem, isso foi inventado por Deus. Porque Deus colocou também 3 poderes dentro de nós, que precisam trabalhar em harmonia, para que esses 3 poderes alcancem o resultado da nossa nação pessoal. Glória a Deus. Então, quais são os 3 poderes que nós carregamos, cada um de nós carrega? O espírito, a alma e o corpo. Amém, gente? Você tem um espírito, sim ou não? Bota aí rapidinho. Rapidinho. Você vai aprender muita coisa hoje aqui. Coisa simples, mas legal. Você tem um espírito, sim ou não? Sim. Vamos ver quem mais. Estou esperando as respostas. Ó, você tem um espírito? Sim. Tá legal. Está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Tudo errado. Tá vendo como é que valeu a pena você ter entrado nessa live? Já vai sair daqui com uma novidade. Você não tem um espírito. Você é um espírito. Você é um espírito. Deus te criou o espírito. Você tem um corpo. Você tem uma alma. Mas você é um espírito. Apóstolo, como é que eu posso saber se eu sou um espírito mesmo? Irmão, se você perder o corpo, se você morrer, se você perder a alma, mesmo assim você vai estar lá. Você vai continuar existindo. Porque você é um espírito. Vai receber um novo corpo. Se for para o inferno, vai entrar no corpo de um verme, como diz a Bíblia. Vai viver eternamente no corpo de um verme. Na eternidade você vai receber um novo corpo glorificado. Então você é um espírito, entenda isso. Por que eu estou falando de tricotomia antes de falar dos 3 homens? Porque você precisa entender que você não tem um espírito, você é um espírito. Se você age como se não fosse um espírito, você não entendeu quem você é. Então, o que é o espírito? O espírito é o verdadeiro você. O que é o espírito? O espírito é você. O espírito não envelhece. Né? A Bíblia vai tratar o espírito muitas vezes com o homem interior. O homem interior. Quando a Bíblia fala de um homem interior, está falando de você, do seu espírito que é você. Então, o espírito, ele nunca envelhece. Por isso diz a palavra, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É o corpo. E a alma também, porque a alma se externa. Eu estou aqui externando a minha alma para você enquanto eu falo. É um homem exterior. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior vai se renovando a cada dia na presença do Senhor Jesus. Muitas vezes a palavra, as pessoas falam, muito comum as pessoas falam assim, para mim, falarem assim, apóstolo, o senhor tem essa cara de brabo, essa barba aí, eu tinha medo do senhor, mas eu descobri que o senhor tem um coração de garoto. Eu escuto muito isso. O senhor tem um coração de menino. É porque a pessoa vê meu espírito. Porque quem olha para a aparência não cumpre o que foi ensinado por Samuel. Deus não atenta para a aparência. Deus vê o coração. Então, você é um espírito. Aleluia. Por isso que você consegue entrar nas dimensões espirituais. Por isso que você consegue entrar no tribunal celestial. Por isso que você consegue voar muitas vezes quando está dormindo. Porque você é um espírito. Um espírito que possui uma alma. E aí o que é alma, gente? Nefesh. Alma, que também vai ser chamada lá em Gênesis de alma vivente, ou o fôlego da vida.
A alma é o poder responsável pelas emoções. Lembra dos 3 poderes? Quem chegou atrasado aí, pega essa. Ó. Legislativo, executivo, judiciário. Cada um tem uma função para a nação funcionar. E aqui nós também temos corpo, alma e espírito. Então, a alma é o poder responsável por questões da emoção do homem, do sentimento do homem. Existem almas saudáveis, existem almas feridas. Existem almas que precisam de um psicólogo, fazer terapia. Existem almas que precisam de cura interior. São 2 coisas totalmente diferentes. Existem almas que precisam de um psiquiatra, que vai tratar da alma e do corpo ao mesmo tempo. Né? Agora, existem almas felizes, almas fartas, almas prósperas. Né? Cada um tem a sua alma. A alma não é você. A alma é um acessório que Deus te deu. Só é útil aqui na terra. No céu não precisa de alma. No céu você vai lidar com as emoções através de outros mecanismos que Deus vai te dar. Porque a alma é muito fraca, a alma é frágil, a alma é enganosa, a alma se inclina para a carne e para o espírito. Então Deus vai deixar aqui a tua alma e vai te dar uma nova maneira de funcionar na eternidade. Mas se você tem aí uma ferida, um trauma, um medo, um rancor, uma mágoa, tudo isso são doenças da alma. E você está deixando o diabo prevalecer. Porque Paulo falou no texto que eu acabei de ler: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, ou seja, longe de qualquer tipo de repreensão. Então nós temos que correr atrás da manutenção da nossa alma. Ninguém vai cuidar da sua alma por você. Não vai. Ninguém vai tirar esse trauma do teu coração, essa raiva do teu coração. Você vai ficar alimentando essa porcaria até você ficar endemoniado. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, cuide da tua alma. Cuide da tua emoção. Por quê? Porque emoção é ação. Por que será que Deus, quando soprou na narina de Adão, ele se tornou alma? E alma vivente? Porque se a alma está boa, ela vive. Se você levanta e fala, vou na padaria, é a tua alma que mandou. Se você fala, vou assistir um seriadinho aqui hoje, é a tua alma que te abençoou. Se você fala, vou dormir até 3 horas da tarde que eu não estou bem, é a tua alma. Então você vai se movimentar de acordo com como está a tua alma. As pessoas acham que é só para cuidar do espírito e deixam a alma destruída, deixam a alma de lado. E elas vão ter uma vida destruída. Entenda uma coisa, alma destruída é igual vida destruída. Alma destruída é igual família destruída. Alma destruída é igual casamento destruído. Você é um reflexo da tua alma, da sua emoção, do teu estado emocional. Ah, mas eu sou calmo. Mas não é só disso que eu estou falando, não. Como é que está você por dentro? E o corpo, gente? O corpo, que é o homem exterior, né? A parte mais frágil. Ele é dotado de cabeça, ombro, membros, né? Peito e 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. São as características do corpo físico. Que o corpo físico nada mais é do que um brinquedinho que Deus nos deu para poder andar na terra. Deus falou, olha, você é espírito, mas você vai viver na terra aí uns 70, 80 anos. Só que como espírito você não consegue andar lá na terra. Então eu vou te dar um negócio chamado corpo. É uma máquina, funciona bem pra caramba esse negócio de corpo. Vem pequenininho assim, ó.
nasce da barriga da mãe, só que ele cresce, fica tranquilo, ele vai crescendo, entendeu? Só que você tem que cuidar, tem que se alimentar, tem que se higienizar, tem que fazer exercício, é o cuidado com o corpo. Tem muita gente que diz, eu quero viver muito, mas não cuida do corpo. Né? Eu nunca cuidei tanto do meu corpo como nesses últimos 2 meses. É médico daqui, é médico dali, é exame daqui, tudo para poder evitar de ter um problema. É o corpo. Então você não é... Às vezes a pessoa fala assim, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Está errado. Não é de corpo, alma e espírito, é de espírito, alma e corpo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Primeiro vem o espírito, porque o espírito é você. Depois a alma, porque dá as emoções que conduzem o corpo. Entende? A pessoa que tem problema na alma, ela fica com depressão. Ela está com depressão, ela não consegue se mover, ela fica parada, ela quer dormir. Olha como é que o corpo sofre o que tem na alma. Agora, tem um efeito cascata. Se você está cheio do Espírito Santo, se o teu espírito está cheio de Deus, toda hora que a alma precisar de poder, ela pede para o Espírito. Ô Espírito, faz um pix para mim aí. Estou meio ferida, estou meio traumatizada, estou meio magoada. Ô Espírito, faz um pix para mim aí. O Espírito transfere para você, para a alma. Aí o corpo está arrebentado e fala para a alma, pô, me dá uma moralzinha aí, eu não consigo nem ficar de pé, estou chateadão, estou cansado, estou sem disposição, faz um pix. Bem. Aí o corpo recebe. Isso é a tricotomia em funcionamento. Gente, isso daqui não é meu curso de tricotomia, não. Preciso de 4 ou 5 aulas para ensinar para vocês tricotomia com profundidade, incluindo libertação e anjos. É muito forte. Eu só queria que você entendesse, muita gente que às vezes é novo convertido, né? Nunca ouviu isso. E eu estou dando aqui uma dica para vocês de como funciona essa questão do espírito, alma e corpo. Outra coisa, você... Deixa eu só abrir aqui que eu perdi. Você é um com o Espírito de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o teu espírito e o Espírito de Deus é um só? Quem sabia, quem não sabia? Você e o Espírito Santo é um só. Olha só que heresia que eu estou te falando, hein? Heresia bíblica. É bíblica. Está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Olha qual é a definição de unidade para Deus. A unidade para Deus... Agora eu vou falar uma coisa muito séria aqui, que vai arrebentar com os pastores que estão aqui. A unidade para Deus não significa que seja um só. A unidade para Deus significa quando 2, 3 ou 4 estão muito alinhados. Muito alinhados. Aí ele chama de unidade. Por exemplo, o casamento foi criado para ser chamado de unidade. Eu e minha esposa somos um. Não é verdade? Unidade. Aqui Paulo vai dizer, aquele que se une ao Espírito Santo é um com ele. Ué, você entrou dentro do Espírito Santo, soldou, fundiu, misturou? Não. Você continua sendo você, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo, mas para a ótica de Deus é um só. Porque isso é unidade. E agora, finalmente, você vai entender a Trindade. Né? Finalmente você vai entender a Trindade. Que ninguém entende. Renato Russo morreu tentando entender, né? Ele dizia, quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Né? Ué, Deus e Jesus são um só? A maior parte dos cristãos vão dizer que sim, porque eles aprenderam com a Igreja Católica isso. Deus e Jesus são um só? Não, não são.
Deus é Deus, Jesus é Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para o céu e disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava falando com ele mesmo? Meu eu, olhando para o espelho? Não. Havia um outro lá. Né? Agora, por que será que Jesus diz: eu e meu Pai somos um? Que é aí que a católica pegou isso para dizer que é um só. Eu e meu Pai somos um. Justamente por conta da unidade. Quando Jesus diz: eu e meu Pai somos um, é como eu dizendo: eu e minha esposa somos um. Nós somos tão unidos, se apertar um, o outro sente. Se beliscar um, o outro grita. Imagina a união do pai com o filho. Então, no mundo espiritual, eles são vistos como um. Porque a união não existe união perfeita no universo como a dele. Do pai com o filho. Então, lá no céu, nós vamos encontrar o pai, que não senta em lugar nenhum. O lugar está dentro dele. Deus não está no universo, o universo está dentro de Deus. E vamos encontrar Jesus, o Filho, sentado no trono, o Cordeiro de Apocalipse, glorificando ao Pai e sendo um com o Pai. E o Espírito Santo não vai estar em trono nenhum. Ué, mas ele não é Deus? Por que ele não aparece em trono nenhum? Ele não vai estar aparecendo em lugar nenhum, porque o Espírito Santo, na verdade, é o Espírito do Pai, o Espírito do Santo. No original, a Ruach HaKodesh é o Espírito do Santo. Deus tira o Espírito dele e coloca na terra. Está aqui conosco agora. O Espírito do Pai. Então, uma fisioterapia na inteligência de vocês aí, tá bom? Fisioterapia na inteligência de vocês. Vamos lá. Agora sim, vamos entrar no tema da live. Convida mais alguém antes, enquanto eu bebo mais um pouquinho d'água aqui, gente. Convida aí, em nome de Jesus. Então tá. Quais são os 3 tipos de natureza? Os 3 tipos de natureza. Chamam-se o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Agora vai ser uma palavra de ensino, mas que o Espírito Santo vai confrontando cada um de nós aqui hoje. Por isso você tem que compartilhar com alguém, para poder dividir o confronto, irmão. Não fica só para você, não. O que é o homem natural? Primeiro tipo de natureza aqui, o homem natural. O homem natural é o homem que nasceu e ainda não recebeu Jesus. Muitas vezes você olha para um mundano e fala assim: nossa, esse cara é carnal. Ele não é carnal, ele é natural. Qualquer pessoa que não teve um encontro com Jesus não pode ser chamado de espiritual, e muito menos de carnal. Qualquer pessoa que não teve um encontro com Jesus, ela é natural. O homem natural. Por que chama de homem natural? Porque ele está na natureza dele. Que natureza, apóstolo? Natureza adâmica. O que é natureza adâmica? O homem nasce no pecado. O homem nasce destinado à morte. O homem nasce com o seu espírito dormindo. Agora lembra que eu falei o que é o espírito? O espírito que é o verdadeiro você. Imagina você viver com o verdadeiro você dormindo. Movido pela alma e pelo corpo. Porque não tem nenhum tipo de entendimento e nenhum tipo de ativação do espírito. O espírito está adormecido. Então essas pessoas, com todo o respeito, que pode ter algum natural me assistindo aqui agora, são zumbis. São zumbis. Elas vivem pelo acaso. Elas são naturais. Assim como um cachorrinho que está latindo é natural.
Não estou chamando a pessoa de cachorro, não. Estou falando que a natureza gera as coisas naturais. Essa casa é natural? Não. Ela foi construída. A planta que eu estou olhando aqui, a árvore, o coqueiro que está do outro lado aqui, tudo natural. Então, uma pessoa que simplesmente existe. Aquela pessoa que vai para o trabalho falando assim, não vejo a hora de ir embora. Vai ficar 8 horas lá, 9 horas contando o almoço. Torcendo para ir embora, ou seja, são 9 horas que ela está nem aí da vida dela. Ela está jogando fora. Aí chega em casa, liga na Globo, enquanto existe, porque essa porcaria vai cair em nome de Jesus, eu declaro. Mas liga lá, fica lá com a boca aberta, mais 5 horas. O melhor que essa pessoa tem na vida é no final de semana, quando ela consegue comer uma picanha com a cervejinha. O melhor que ela tem na vida. Porque ela é natural. Para ela, qualquer coisinha basta. Para ela, basta conseguir viver. Isso existe, apóstolo? Existe. Pessoas que vivem para viver apenas. Olha aí, o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ainda agradeço. Obrigado, Deus, porque a minha vida é levar. Minha vida é levar. Que você tá, como é que tem sido a tua vida? Estou levando. Está levando o quê? Tem gente que se pergunta, como é que está a tua vida? Estou indo. Indo para onde? Para onde for eu vou. Isso não é vida. Por isso que não há vida sem Deus. Entende? O homem natural não entende nada do que eu estou falando aqui. Meu Deus, estou tentando não falar. Porque tem coisa que você tem que ser espiritual para entender. Não precisa, irmão, mostrar plano de governo. Vou falar. Não precisa mostrar plano de governo. É só ser espiritual. E ter um entendimento espiritual. E ter discernimento espiritual. Que do jeito que está, qualquer recém-nascido espiritual vai ver. Então o que a Bíblia vai falar sobre isso? Discernimento. 1 Coríntios 12, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, irmão. É por isso. O diabo está nervoso, porque ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E tem muito crente também que não está aceitando. Não está aceitando as coisas do Espírito de Deus. O Espírito Santo está revolucionando nossa nação. O Espírito Santo, não, meu Deus. Mas eu não aceito. Porque ele é genocida. Prefiro... Aí tem a lista, meu. Prefiro aborto, prefiro ideologia de gênero, prefiro Zé Pilintra com Omulu, prefiro tudo. Menos o cara que falou das meninas lá. Não vai aceitar. Você não vai poder culpar essa pessoa. Você não vai poder culpar. Por quê? Porque ela é natural. O meu problema é que tem muito crente natural. Não, são crentes, Sandra. São crentes. Não se dizem crentes, não. São crentes. Vamos respeitar. Nós não podemos achar que só os bolsonaristas são crentes. Aí também, gente, aí também é pecado. Só estamos falando que, infelizmente, nossos irmãos não estão percebendo. Eu sei que tem gente aqui assistindo a live que é petista e é crente. Amém.
Então ouve, assiste essa live e cogita, fala, será que eu estou sendo carnal? Será que eu estou sendo espiritual? Só pensa. Porque se não quer nem pensar é porque está oprimido. Né? Porque uma pessoa que abre mão do dom do pensamento, do raciocínio, está oprimida. Então diz assim, o homem carnal, aliás, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. O homem natural não vai entender coisa espiritual. Essa está sendo a nossa dificuldade, porque nós estamos querendo mostrar para o Brasil inteiro as coisas de Deus, que eles não entendem. É tão difícil para o homem natural entender as coisas de Deus, que eles só vão entender se você falar numa linguagem mais fétida possível. Fala assim, você vai voltar a comer picanha com cervejinha. Tua vida vai mudar. A vida vai mudar. Ah, agora entendi. Agora entendi. Porque é o homem natural. Né? A Cris está perguntando, como pode ser crente e natural ao mesmo tempo? Vou explicar aqui agora, que é o número 2. Na verdade, o segundo tipo de natureza chama-se de homem carnal. Agora, o que é o homem carnal? O homem natural é o não crente, não conhece Jesus. Agora, o homem carnal é crente. Carnal é crente, menos o Leandro carnal, mas os outros carnal é crente. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 vai dizer. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. São crianças em Cristo, mas são carnais. Eu dei leite para vocês beberem e não dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportá-lo. E nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então Paulo agora nessa segunda categoria, fica comigo aqui, gente. Se vocês ficarem falando do bolsonarista, do petista, você perdeu o foco. Fica comigo. Paulo, nessa segunda categoria, vai falar dos crentes que ainda não encontraram maturidade. Qual é o nome que a Bíblia dá para um crente que ainda não encontrou maturidade? A Bíblia chama o crente que não encontrou maturidade de carnal. Ele diz, são crianças como Cristo. Aliás, são crianças em Cristo. Bebem ainda leitinho. A pregação tem que ser leitinho. A conversa com eles tem que ser de leitinho. Vamos conversar leitinho aqui. Olha o leitinho aí. Entendeu? Ao invés de tratar de coisas altas, tá falando da picanhazinha aqui, ó. O leitinho, vamos falar de coisinha do alimentinho para tua barriga, coisas mínimas, que você entende, que você compreende. É nisso que o diabo está se aproveitando da igreja, de muito crente. Entende? Esse perigo do leitinho, ele vem de longa data, meu irmão. Porque a árvore do jardim foi o leitinho. Leitinho que Eva falou assim, eu quero isso, eu abro mão do paraíso. Eu abro mão do paraíso. Mas eu quero esse leitinho aí, essa frutinha aí. Uma delícia, meu Deus, uma mordidinha nesse negócio aí. Entendeu? Jacó, que representava a nação de Israel que nasceria depois, que está lá, ó. Essa semana lotaram o Muro das Lamentações, maravilha, nunca vi tanto judeu junto. Israel, que era representado em Jacó, nós conhecemos a história. Venceu porque Esaú preferiu o prato de lentilha. O prato de lentilha. Abriu mão da primogenitura.
Isso é leitinho. Tem muita gente hoje abrindo mão da primogenitura nessa eleição. Sem saber. Gente, tem muita gente abrindo mão da primogenitura. Porque abrem. As pessoas são tão cegas que elas ganham R$600 de auxílio emergencial, mas falam assim, no tempo de Lula tinha Bolsa Família. Meu amigo, você está com auxílio aí, está falando de quê? E não vem com esse papo de churrasco, não, todo mundo está comendo churrasco aí. Se eu vou no mercado, qualquer mercado está cheio de gente. Se eu vou no shopping, todo shopping está lotado. Restaurante está cheio de gente, não tem ninguém comendo cachorro, não. Mas quando a proposta de leitinho vem, o homem carnal, ele esquece de tudo. Ele esquece do que foi construído, ele esquece do que está para construir. Porque é leitinho. Você já percebeu como... Você já percebeu como o candidato vermelho, ele fala para os eleitores dele como quem fala para a criança? Você já percebeu que ele fala para os eleitores dele como quem fala para a criança? Ele não fala assim, eu vou tratar vou construir estrada. Tal. Não, a linguagem dele é, vou dar uma picanhazinha com uma cervejinha. É um papo infantilizado. Por quê? Porque ele quer trabalhar no coração das pessoas que não têm o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Os homens naturais, os homens carnais. Agora, nós chegamos aqui para finalizar no homem espiritual. O homem espiritual. Né? Mas antes disso, se você está gostando da live, se você acha que alguém vai ficar edificado ou endemoniado, tem gente que vai ficar endemoniado ouvindo essa live aqui. Manda essa live para alguém agora, aí, rapidinho. Manda aí. Então, o homem espiritual. Meu Deus do céu, coisa mais linda. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que não apenas entregou a vida para Cristo, ele é dirigido pelo Espírito. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele ouve. O Espírito Santo mostra, ele está, entendi, estou vendo. O Espírito Santo manda ir, ele vai, manda não ir, não vai. Ele é espiritual. Ele se move no Espírito. O homem espiritual, ele tem um discernimento sobrenatural. Ele é como se fossem os olhos de Deus, ele vê o que tem que ser visto. O homem espiritual vê o que tem que ser visto. Você não precisa convencer um homem espiritual. Ele já é convencido. Eita, convencido pelo Espírito. Porque diz lá, 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual discerne bem tudo. E ele por ninguém é discernido. Ele por ninguém é discernido. O carnal não discerne ele. O carnal não sabe. O carnal não sabe o que está acontecendo. Os planos, os projetos. Porque ele é blindado. Blindado. O homem espiritual é blindado. Ele é indiscernível. O diabo não consegue vasculhar a mente dele, o espírito dele. Ele é espiritual. Ele tem a cumplicidade do Espírito Santo de Deus. O homem espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido. E Deus só vai revelar os mistérios dele para os homens espirituais. Às vezes você diz assim, eu queria ser profeta. Eu queria ouvir Deus. Eu queria ter sonhos proféticos. Será que aquilo que aquele irmão contou é verdade? Acontece mesmo? Será? Você só vai ter experiências com o Espírito Santo quando você deixar a carnalidade, se tornar um homem espiritual, fundido com o Espírito Santo. Amém?
Agora, um homem espiritual tem que obedecer o que Deus mostra. Eu estava conversando com uma pessoa que estava decidida a votar no Partido Vermelho. Eu não consigo mais nem falar o nome desse pessoal, gente. Eu não aguento nem ouvir a voz. Não aguento. Não estou com ódio, não, só não aguento. Eu estava conversando com uma pessoa que estava decidida, uma pessoa crente, inteligente. Eu conversando com essa pessoa, estava decidida. Eu conversando, fala daqui, fala dali, cada um mostrando seus argumentos. Aí quando eu não aguentei mais, eu fui para o canto, falei, Espírito Santo, se essa pessoa é crente, mexe no coração dela. Depois que encontrei essa pessoa de novo, ela estava mais quebrantada. Ela falou assim, eu tenho pensado muito. Eu só preciso que Deus confirme algo no meu coração. Ela já confirmou, você que não sabe. Nós temos que fazer aquilo que Paulo ensinou, gente. Nessa reta final, não dá, não adianta, querido, você ficar gritando Bolsonaro na rua, não. Ajuda, é legal, mas não vai mudar. O outro lado não vai olhar e vai falar assim, é isso aí, gostei, vou virar Bolsonaro só porque você passou aí na rua com a bandeira. Não. Agora, se não for o poder de Deus, nós estamos lascados. E eu não quero enganar vocês, não. Eu estou sentindo algo estranho no meu coração. Poucos profetas estão falando sobre isso, mas eu estou sentindo algo estranho. Está muito pesado isso. Está muito pesado essa batalha. Então o que nós temos que fazer agora? Orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha, virar espiritual. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus pode fazer, mas nós temos que pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Se você começar a orar pelos petistas, não pelos esses ativistas endemoniados, que é gente ruim, que é gente corrupta mesmo, bandida, matador, não é isso não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando para os petistas, povão. Povão, gente. Orar por eles. Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Peça perdão se você falou mal de alguma pessoa que é petista, algum vizinho, algum amigo. Abençoa. Sabe o que? Quando Deus abençoar essa pessoa, junto com a bênção, Ele vai dizer assim, corrige teu voto. Entende? Se nós ganharmos essa eleição, vai ser um milagre. Vai ser um milagre. Eu acredito que pode acontecer de ganhar de 70%. Tudo é possível. Mas isso é pela fé. Pela inteligência. Pela maneira que estão tratando lá no eleitoral. Não posso falar a palavra completa aqui, senão vão tirar minha conta. Já pensou, gente, eu perder minha conta no Instagram? Todo dia faço live para vocês. Então, tem que ter cuidado, né? Nós temos que orar. Temos que orar porque eu não sei como vai ser no nosso coração no dia seguinte. Se tiver acontecido. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Nos primeiros meses vai parecer que está tudo bem. Eu juro. Nos primeiros meses vai parecer que está tudo bem. No primeiro ano, talvez. Vai ter gente ganhando cesta básica disso, bolsa daquilo. Vai ter um monte de coisa nova. Mas só que só vai durar um ano. Um ano e um mês, porque essa é a estratégia. Depois o bicho vai pegar. E vai ter também muita coisa acontecendo nos bastidores que o povo não vê. E com certeza contra a igreja também. Porque a igreja, gente, mexeu, né? Mexeu. Se vocês acreditam no ministério do Espírito Santo, se vocês acreditam em anjos, se vocês acreditam em arrependimento, tribunal celestial, batalha espiritual, tudo que vocês acreditam está na hora de usar. Agora. É agora. Eu prego sobre batalha espiritual há mais de 20 anos. Eu postei algumas fotos no meu stories, daqui a pouco você dá uma olhada. E eu falei, gente,
aceitar uma coisa dessa. É contra tudo que eu ensinei de batalha espiritual nos últimos 20 anos. Não posso. Nós não podemos ter um feiticeiro, um bruxo no governo desse país. Já tivemos um, só que pelo menos ele não era corrupto. Recentemente. Parecia um vampiro, não posso dizer o nome dele também não. Um bruxão. Mas dessa vez aí é um bruxo comunista. Um bruxo que tem uma gangue do tamanho do país. Um bruxo que tem um propósito. Um bruxo que tem muita raiva no coração. É diferente. É diferente. Tá bom, gente? Desculpe a expressão um pouquinho, questão política, mas eu me segurei até agora. Esses meses todos eu me segurei. Eu falei, não, eu não sou desses, não quero me expor. Mas está na reta final e eu não quero pecar por omissão. Não quero pecar. Não quero pecar por omissão. Eu espero que vocês não pequem também. Tá bom? Orem por mim. Prometam orar por mim. Todo dia preciso. Tá bom? Amanhã temos live, 19 horas. Vai ser uma bênção. Shabbat. Amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.